Bom dia a todos os participantes que estão connosco e que acabaram de entrar. Vamos dar seguimento ao último webinar do mês da insolvência, o mês dedicado à insolvência, porque o informador fiscal, em parceria com a PRA, Raposo Sá Miranda e Associados, resolveram criar um mês temático dedicado à insolvência, em que foram disponibilizados diversos conteúdos, artigos de opinião, esclarecimentos, tópicos em análise, perguntas e respostas, e foram também criados todas as semanas webinários. Webinários estes que estarão disponíveis no Facebook, na nossa página e também no nosso canal do YouTube, no canal do Informador Fiscal, e que poderão então desta forma ver ou rever aqui os webinários que foram feitos ao longo deste mês. E resolvemos dedicar este mês ao mês da insolvência porque é um tema que suscita bastante interesse e que também traz sempre algumas dúvidas que pretendemos aqui também esclarecer convosco. Quero, antes de mais, agradecer a parceria com a PRA Raposo Sá Miranda e Associados, que têm sido espetaculares connosco, né? Têm fornecido bastante conteúdo e que temos partilhado com quem nos segue. E quero agradecer em especial hoje à doutora Patrícia Rezende por estar presente e por fazer esta apresentação relativamente ao tema insolvência de pessoa singular e incidente de plano de pagamentos mais PA. Quero agradecer a disponibilidade. A doutora vai começar a fazer a apresentação e, como habitualmente, no final haverá espaço para esclarecimento de dúvidas. Muito bom dia, doutora Patrícia. Aproveito e passo a palavra para começar a sua apresentação. Muito bom dia, obrigada. Muito obrigada. Então, nós hoje iremos abordar algumas das especificidades do regime insolvencial das pessoas singulares, mais concretamente o Instituto da Exoneração do Passivo Restante e o incidente de plano de pagamentos. Iremos ainda falar dos aspectos essenciais do processo especial de acordo para pagamento. Caso surja alguma questão, no final da apresentação, irei tentar esclarecê-los. Relativamente agora à exoneração do passivo restante, com a entrada em vigor do CIR, o legislador adota uma série de medidas que visam a regulação do endividamento, com vista a criar aqui um equilíbrio entre o devedor e os seus credores. E entre essas medidas, aquela que se calhar mais se destaca é a exoneração do passivo restante. Este instituto irá permitir ao devedor, pessoa singular, libertar-se dos seus créditos que não sejam liquidados no âmbito do processo de insolvência ou então nos 5 anos posteriores ao seu encerramento. Vai assim conceder ao insolvente aquilo que chamamos um fresh start, ou seja, a libertação definitiva do seu passivo, permitindo então, deste modo, a sua recuperação socioeconómica. Apesar da exoneração ser considerada como uma medida de proteção do devedor pessoa singular, a sua concessão depende da demonstração pelo devedor que é merecedor de tal benefício e, portanto, terá que passar por um período de aprovação, que chamamos período de cessão. O pedido de exoneração do passivo restante terá que ser apresentado pelo próprio devedor, sendo que este poderá fazê-lo na petição inicial, quando se tenha apresentado a insolvência, ou então no prazo de 10 dias a contar da sua citação, caso a insolvência haja sido requerida por terceiro. Será ainda possível ao devedor requerer a exoneração até à Assembleia de Credores para apreciação do relatório ou então nos 60 dias posteriores à data da prolação da sentença de declaração de insolvência, mas neste caso a admissão deste pedido estará sempre dependente da aceitação pelo juiz. No pedido de exoneração, o devedor deverá declarar que preenche todos os requisitos legais e que, no curso do período de cessão, irá cumprir com todas as obrigações que decorrem da exoneração. Deverá ainda declarar todos os seus rendimentos, assim como as suas despesas, bem como as do seu agregado familiar, apresentando os respectivos comprovativos, e estes elementos serão bastante relevantes mais à frente, quando o Tribunal fixar o rendimento disponível, mas isso já veremos.
O pedido de exoneração poderá ser admitido ou rejeitado liminarmente, sendo que no artigo 238 temos os fundamentos para o seu indeferimento liminar. Irá competir aos credores e ao administrador de insolvência a alegação de qualquer um destes fundamentos e a respectiva prova. O pedido de exoneração será indeferido caso seja apresentado fora de prazo, se o devedor com dolo ou culpa grave nos 3 anos anteriores ao início do processo de insolvência tenha prestado informações falsas ou incompletas sobre as suas circunstâncias económicas, com vista à obtenção de crédito ou de subsídios por parte de instituições públicas ou a fim de evitar a realização de pagamentos a estas entidades. Será também motivo para indeferimento se o devedor já tiver beneficiado da exoneração do passivo restante nos 10 anos anteriores à data do início do processo de insolvência. Em caso de incumprimento do dever de apresentação à insolvência ou não estando o devedor sujeito a esse dever, caso não o faça nos 6 meses seguintes à verificação da situação de insolvência, isto com prejuízo para os credores. Será ainda fundamento para o indeferimento liminar, caso resulte do processo, ou então se forem fornecidos até o momento da decisão elementos que indiciem a existência de culpa por parte do devedor na criação ou agravamento da situação de insolvência, nos termos do artigo 186, que regula a qualificação da insolvência como culposa. Temos ainda a condenação do devedor por algum dos crimes previstos nos artigos 127 a 229 do Código Penal. São estes o crime de insolvência dolosa, frustração de créditos, insolvência negligente e favorecimento de credores. Finalmente, a violação com dolo ou culpa grave dos deveres de informação, apresentação e colaboração a que o devedor se encontra obrigado no decurso do processo de insolvência. Não sendo o pedido indeferido liminarmente, será preferido o despacho inicial de exoneração do passivo restante e este irá determinar a obrigação do devedor de, durante o prazo de 5 anos, designado por período de cessão, se sujeitar a um conjunto de deveres que se encontram elencados no artigo 239, número 4, e que irão demonstrar que este efetivamente é merecedor da concessão da exoneração afinal. Deste modo, durante o período de cessão, o devedor encontra-se impedido de ocultar ou dissimular quaisquer rendimentos que ofira, terá de prestar informações ao tribunal e ao fiduciário quanto aos seus rendimentos e património, deverá exercer uma profissão remunerada, não a abandonando sem motivo legítimo, e caso se encontre desempregado, terá que procurar diligentemente por emprego. Deverá ainda informar o tribunal e o fiduciário de qualquer mudança de domicílio ou de condições de emprego e estará impedido de realizar qualquer pagamento aos credores da insolvência, a não ser através do fiduciário, bem como não criar qualquer vantagem para algum desses credores. Outra das obrigações do devedor, se não aquela que é mais importante, é a de entrega ao fiduciário do rendimento disponível. Para a fixação do rendimento disponível, o Tribunal terá em consideração o rendimento necessário para o sustento minimamente digno do devedor e do seu agregado familiar, o qual não deverá exceder o montante de 3 salários mínimos nacionais, salvo decisão fundamentada. Será ainda tido em conta o valor que se demonstre necessário para que o devedor possa exercer a sua atividade profissional, bem como outras despesas ser salvadas pelo juiz, quer no despacho inicial ou então posteriormente a requerimento do devedor. A fixação deste montante é bastante importante, não é? Porque de certa forma vai determinar o valor disponível para o devedor sobreviver durante o período de cessão, durante o prazo de 5 anos. E daí a importância de início a quando da apresentação do pedido de exoneração, o devedor, para além de demonstrar quais são os seus efetivos rendimentos, demonstrar as suas despesas.
O valor que venha a ser cedido no decurso destes 5 anos pelo devedor ao fiduciário será afeito ao pagamento de custos do processo de insolvência, ao reembolso dos valores liquidados a título de despesas e remuneração do administrador de insolvência e fiduciários e, por último, o remanescente, será rateado pelos credores. O período de cessão poderá ser interrompido prematuramente caso se verifique algum dos fundamentos para a cessação antecipada do procedimento de exoneração. Mais concretamente, se o devedor violar com dolo ou negligência grave alguma das obrigações a que se encontra adstrito, prejudicando a satisfação dos créditos da insolvência. Caso se constate a verificação de alguma das circunstâncias que fundamentam o indeferimento liminar do pedido de exoneração e, por último, caso seja preferida a sentença no âmbito do incidente de qualificação de insolvência, no sentido da existência de culpa por parte do devedor na criação ou agravamento da sua situação de insolvência. A cessação antecipada deverá ser requerida pelos credores ou então pelo fiduciário, não sendo, portanto, conhecimento oficioso. Não se verificando a cessação antecipada do procedimento e no prazo de 10 dias após o decurso do período de cessação, o juiz irá pronunciar-se quanto à concessão da exoneração do passivo restante, após a audição do devedor e do fiduciário, bem como dos credores da insolvência. Os fundamentos que poderão levar à recusa de concessão da exoneração do passivo restante serão os mesmos fundamentos que levarão à cessação antecipada do procedimento. Agora, o despacho de concessão da exoneração irá imputar a extinção dos créditos que subsistam à data, quer tenham sido ou não reclamados e verificados no âmbito do processo de insolvência, excetuando-se os créditos por alimentos, as indemnizações devidas por factos ilícitos dolosos praticados pelo devedor, que não sido reclamados nessa qualidade, créditos por multas, coimas e outras sanções pecuniárias por crimes ou contraordenações e os créditos tributários ou então devidos à segurança social. As dívidas da massa encontram-se excluídas, assim como os créditos que decorram de responsabilidade assumida por contadores ou terceiros garantes. A exoneração do passivo restante poderá ser revogada no prazo de 1 ano após o trânsito em julgado do despacho de exoneração, isto caso se comprove que o devedor incorreu em alguma das situações que fundamentam o indeferimento liminar ou caso tenha violado alguma das obrigações a que se encontrava adstrito durante o período de cessão e, consequentemente, tenha prejudicado a satisfação dos credores da insolvência. Vamos passar agora para o plano de pagamentos, que é outra particularidade do regime relativo à insolvência das pessoas singulares e que se encontra previsto nos artigos 251 e seguintes do CIR. Este incidente vai permitir ao devedor reestruturar o seu passivo no âmbito da insolvência, de um processo de insolvência, em caso de cumprimento integral do plano, conseguir a exoneração das suas obrigações. Mas acresce que o incidente de plano de pagamentos não se trata apenas de um mecanismo típico de recuperação, mas também de um instrumento alternativo à liquidação patrimonial que caracteriza o processo de insolvência. Através do plano de pagamentos, o devedor vai evitar os efeitos inerentes à declaração de insolvência, mais concretamente os efeitos sobre os poderes de disposição e administração dos seus bens. Este mecanismo
destina-se ao devedor que seja uma pessoa singular e, em alternativa, não seja titular da exploração de empresa à data do início do processo ou nos 3 anos anteriores, então explore uma pequena empresa desde que não tenha dívidas laborais, não possua um número de credores igual ou inferior a 20 e o respectivo passivo não exceda o montante de 300 mil euros. A iniciativa da apresentação de plano de pagamentos terá que partir do devedor, sendo que este deverá fazê-lo juntamente com o seu pedido de declaração de insolvência, se a sua insolvência tenha sido requerida por terceiro. O devedor deverá apresentar o plano de pagamentos no prazo para contestação e, alternativamente a esta. Isto porque a apresentação do plano irá implicar aqui o reconhecimento por parte do devedor da sua situação de insolvência. O plano de pagamentos, a apresentação do plano de pagamentos deverá ser acompanhada de uma declaração do devedor em como cumpre os requisitos legais que se encontram previstos no artigo 249, uma relação dos bens que constituem o seu património, bem como dos seus rendimentos, um sumário com o conteúdo essencial dessa relação, uma relação de créditos, na qual identifique os seus credores, assim como o montante, natureza e eventuais garantias dos seus créditos, e ainda uma declaração em como todas as informações que sejam prestadas correspondem à verdade. A proposta de plano deverá ainda conter a proposta do devedor para a satisfação dos direitos dos credores, e esta proposta poderá prever moratórias, perdões, constituições de garantias ou extinções totais ou parciais de garantias reais ou privilégios creditórios. O devedor poderá ainda apresentar um programa calendarizado de pagamentos ou então prever o pagamento dos créditos em uma só prestação. Será ainda possível prever no plano de pagamentos a adoção de medidas concretas pelo devedor com vista à melhoria da sua situação patrimonial. Posto isto, o incidente de plano de pagamentos será sujeito a uma apreciação liminar. Caso o juiz entenda que a aprovação do plano será bastante improvável, nesse caso irá determinar o encerramento deste incidente, irá ordenar o prosseguimento do processo de insolvência e decretar a insolvência do devedor. Entendendo que o plano é suscetível de obter a aprovação por parte dos credores, o juiz irá ordenar a suspensão do processo de insolvência até que seja tomada uma decisão quanto ao plano. De seguida, os credores serão notificados da proposta apresentada pelo devedor para, no prazo de 10 dias, declararem se aderem ou não ao plano. E isto é bastante importante, a pronúncia do credor, na medida em que a ausência da mesma irá equivaler à sua adesão à proposta de plano. Quando se oponham à proposta de plano, os credores poderão apresentar alternativas quanto ao seu conteúdo, sendo possível ao devedor alterar a proposta apresentada em conformidade. Ainda neste prazo, os credores poderão corrigir as informações que resultam da relação de credores que foi apresentada pelo devedor, sendo que na hipótese de o credor contestar os termos em que o seu crédito foi relacionado, ou então de invocar a existência de outros créditos, o devedor terá a possibilidade de alterar a relação de créditos apresentada. Caso o devedor não o faça, o plano só irá abranger os créditos que este reconhece e, no caso de divergência quanto ao montante, apenas na parte que seja do crédito que seja efetivamente aceite pelo devedor. Não havendo lugar à recusa do plano ou se a aprovação dos credores que se oponham seja objeto de suprimento, que já veremos,
o plano será considerado aprovado, impondo-se sempre a aprovação por unanimidade. Irá considerar-se que existe oposição por parte dos credores quando estes o tenham recusado expressamente, bem como nos casos em que eles contestem os termos em que o devedor relacionou os seus créditos ou então invoquem a existência de outros. Conforme referi, a oposição de credores ao plano de pagamentos pode ser objeto de suprimento judicial, caso o plano seja aceite por credores cujos créditos representem mais de 2/3 do valor dos créditos relacionados pelo devedor, o Tribunal pode, a requerimento de algum desses credores ou do devedor, substituir a rejeição dos demais credores, ou seja, dos credores que se opuseram. Para que se verifique o suprimento judicial, impõe-se, ainda que o plano não represente para os credores oponentes uma desvantagem económica superior à que resultaria do prosseguimento do processo de insolvência e que aqueles não sejam sujeitos a um tratamento discriminatório injustificado e que não tenham levantado dúvidas legítimas quanto à veracidade da relação de credores apresentada pelo devedor. Após a aprovação ou então ao suprimento judicial da mesma, o juiz terá que homologar o plano de pagamentos. Os credores cuja aprovação haja sido suprida poderão interpor recurso dessa sentença, sendo que, em caso de revogação da sentença de homologação, será preferida a sentença de declaração de insolvência e o processo de insolvência irá prosseguir termos. Transitado em julgado a sentença de homologação do plano, o juiz irá declarar a insolvência do devedor, mas esta insolvência não irá prosseguir aqui qualquer termo. Será encerrada. Agora, quanto aos efeitos do cumprimento do plano de pagamentos, o regime que se encontra previsto no artigo 258 é basicamente uma remissão para o previsto no artigo 218, referente ao plano de insolvência, ou seja, isto caso os efeitos do plano de pagamentos não resultem do próprio plano, teremos o regime do incumprimento do plano de insolvência, ou seja, na hipótese de incumprimento do plano, a moratória ou o perdão que tenha sido concedido ao devedor ficará sem efeito quanto a créditos relativamente aos quais o devedor se constitui em mora, se a prestação devida acrescida de juros não seja cumprida no prazo de 15 dias após a interpelação escrita do credor, ou quanto a todos os créditos, caso o devedor seja declarado insolvente num outro processo antes de concluída a execução deste plano. Acresce que os credores, em relação aos quais se verifique a violação do plano de pagamentos, poderão requerer a insolvência do devedor num outro processo, isto nos termos do artigo 261, número 1, a linha A. Vamos agora passar para o processo especial de acordo de pagamentos, uma medida implementada com vista à redução do elevado nível de endividamento das pessoas singulares e que irá permitir a sua recuperação económica, evitando a sua declaração de insolvência. O processo especial para acordo de pagamento destina-se a permitir ao devedor que, não sendo uma empresa e se encontre em situação económica difícil ou de insolvência iminente, visa permitir-lhe estabelecer negociações com os seus credores de modo a concluir um acordo de pagamento. Assim, o PEAP acaba por possibilitar ao devedor a negociação com os seus credores de um acordo que permita o efetivo cumprimento das suas obrigações e dessa forma evitar a sua declaração de insolvência, daí ser considerado um instrumento preventivo da insolvência. O PEAP
é um processo de caráter voluntário e, como tal, a sua instauração irá depender da manifestação de vontade por parte do devedor, pelo que não poderá ser requerido por terceiro. O CIR prevê duas modalidades de processo especial para acordo de pagamentos. Temos o procedimento que se encontra previsto nos artigos 222A a 222J, que é o mais comum e que se caracteriza pelo facto do prazo para negociações entre o devedor e os credores se iniciar no decurso do processo judicial. No artigo 222I temos a modalidade de homologação de acordo extrajudicial. Neste caso, as negociações entre devedor e credores e a votação do acordo de pagamentos ocorrem num momento anterior à instauração do processo. Trata-se de um processo mais simples e mais célere, atendendo a que existe um prévio consentimento dos credores. Relativamente ao âmbito subjetivo, o PEAP destina-se aos devedores não titulares de empresa e aqui, para a concretização do conceito de empresa, deveremos atender à noção que se encontra consagrada no artigo 5º do CIR. O PEAP encontra-se então reservado aos devedores que não sejam titulares de uma organização de capital e de trabalho destinada ao exercício de atividade económica. São assim apenas elegíveis para a instauração de PEAP as pessoas singulares ou então as pessoas coletivas que não tenham finalidades lucrativas, como é o caso de associações, fundações ou até misericórdias. Quanto ao âmbito objetivo do PEAP, este irá aplicar-se aos devedores que se encontrem em situação económica difícil ou em situação de insolvência meramente iminente. Ora, o devedor estará em situação económica difícil quando atravesse sérias dificuldades no cumprimento pontual das suas obrigações, designadamente por falta de liquidez ou impossibilidade de obtenção de crédito. Por outro lado, a situação de insolvência meramente iminente caracteriza-se pela ocorrência de circunstâncias que, não tendo ainda conduzido à situação de insolvência do devedor, com toda a probabilidade a vão determinar a curto prazo. Sem prejuízo do artigo 222A, número 1, referi que o PEAP se destina ao devedor que comprovadamente se encontra numa destas situações. A verdade é que o legislador considerou como suficiente a apresentação de uma declaração assinada pelo devedor, na qual este ateste que reúne os pressupostos legalmente exigíveis, não se encontrando, na verdade, obrigado à sua demonstração. Para instauração do PEAP, o devedor deverá entregar no tribunal competente para a declaração da sua insolvência os seguintes elementos: o requerimento de abertura do processo, declaração do devedor na qual ateste que cumpre todos os pressupostos legais, uma declaração do devedor e de pelo menos um dos seus credores na qual manifestem a sua vontade de encetar negociações, e aqui, ao contrário do que ocorre no PER, o legislador não exige no PEAP a obtenção de um limite mínimo de credores correspondente a 10% de créditos não subordinados. Basta que um único credor expresse a sua vontade em negociar com o devedor, independentemente do valor ou da natureza do seu crédito. Será ainda necessária a apresentação de uma lista de todas as ações de cobrança de dívida pendentes contra o devedor, comprovativo de declaração de rendimentos, comprovativo da situação profissional ou da situação de desemprego do devedor. Será ainda necessária a junção de uma relação de todos os credores com indicação dos montantes dos seus créditos, datas de vencimento, natureza e garantias de que beneficiem,
e da eventual existência de relações especiais nos termos do artigo 49. Será ainda junto um documento que identifica o autor da sucessão, tratando-se de herança adjacente, os sócios associados ou membros conhecidos da pessoa coletiva, se for o caso, e nas restantes hipóteses em que a insolvência não diga respeito a uma pessoa singular, aqueles que legalmente respondam pelos créditos sobre a insolvência. Finalmente, o devedor deverá apresentar uma relação de bens que detenha em regime de arrendamento, aluguer, operação financeira, venda com reserva de propriedade. Os elementos, conforme referi, deverão ser apresentados no tribunal competente para declarar a insolvência do devedor, ou seja, no tribunal da sede ou do domicílio do devedor ou do autor da herança, à data da morte, consoante os casos. Será ainda competente o tribunal do lugar em que o devedor tenha o centro dos seus principais interesses. Quando o devedor se trate de uma pessoa singular e não beneficie do apoio judiciário na modalidade de dispensa de pagamento de taxa de justiça e encargos com o processo, o requerimento inicial deverá ser acompanhado pelo comprovativo de pagamento da taxa de justiça devida, isto nos termos do artigo 562, número 3 do Código de Processo Civil. Isto porque a isenção de pagamento de taxa de justiça prevista no Regulamento de Custas, no artigo 4, número 1, alínea U, não se estende às pessoas singulares. Esta isenção visa as sociedades civis ou comerciais e estabelecimentos individuais de responsabilidade civil que se encontrem em processo de recuperação. Portanto, estes processos de recuperação de pessoa singular efetivamente encontram-se excluídos de qualquer isenção, o que acaba por ser uma pena. Quanto à possibilidade de apresentação conjunta dos cônjuges, na disciplina do processo especial para acordo de pagamentos não existe qualquer norma que preveja expressamente a coligação, mas não existem dúvidas de que os cônjuges devem poder apresentar-se conjuntamente ao PEAP, desde que o regime de bens não seja o da separação. Recebido o requerimento de instauração do PEAP, o processo será concluído ao juiz, o qual, conforme o caso, irá proferir despacho de aperfeiçoamento, quando, por exemplo, o devedor proceda à junção de algum dos elementos que acabamos de ver, irá indeferir liminarmente o requerimento, caso se verifique, por exemplo, o incumprimento de algum dos pressupostos legalmente exigíveis, ou, não se verificar nenhuma das hipóteses anteriores, deverá proferir o despacho de nomeação do administrador judicial provisório. A prolação do despacho de nomeação do administrador judicial provisório irá acarretar a produção de diversos efeitos, os quais se encontram previstos no artigo 122, Deste modo, a nomeação do administrador irá obstar à instauração de ações de cobrança de dívidas em relação ao devedor. As ações de cobrança que já se encontrem em curso irão suspender durante todo o tempo que perdurarem as negociações. Acresce que estas ações irão extinguir-se assim que o acordo de pagamento seja aprovado e homologado, salvo se do mesmo resultar a sua continuação. O despacho de nomeação do administrador judicial provisório vai levar ainda à suspensão do processo em que anteriormente haja sido requerida a insolvência do devedor, desde que não tenha sido proferida ainda a sentença de declaração de insolvência. Relativamente aos efeitos sobre o devedor, este irá ficar inibido da prática de atos de especial relevo, a menos que obtenha autorização prévia do administrador judicial provisório,
Devemos considerar como atos de especial relevo, entre outros, a aquisição de imóveis, a celebração de novos contratos de execução duradoura, a alienação de qualquer bem do devedor por um preço igual ou superior a 10.000 euros e que represente pelo menos 10% do valor do seu ativo. A prática de qualquer um destes atos, sem a prévia autorização por parte do administrador judicial provisório, irá gerar a sua ineficácia. A nomeação do administrador judicial irá ainda acarretar aqui a suspensão dos prazos de prescrição e caducidade que sejam oponíveis ao devedor durante todo o tempo em que decorrerem as negociações e até ao encerramento do processo. Outro efeito será ainda a impossibilidade de suspensão da prestação ao devedor dos serviços públicos essenciais, como é o caso do serviço de fornecimento de água, do serviço de fornecimento de energia elétrica ou de comunicações eletrónicas. Em contrapartida, o preço dos serviços públicos prestados nesse período e que não sejam pagos pelo devedor serão considerados dívidas da massa caso o devedor venha a ser declarado insolvente nos 2 anos posteriores ao termo do prazo das negociações. Após a publicação no portal Sítios do despacho de nomeação do administrador judicial provisório, os credores terão um prazo de 20 dias para reclamarem os seus créditos. Na reclamação de créditos, os credores deverão indicar a proveniência do seu crédito, a sua data de vencimento, o capital, juros devidos e a taxa aplicável, bem como a natureza do crédito que reclamam. Tratando-se de um crédito garantido, deverão ainda identificar o bem objeto dessa garantia, eventuais condições suspensivas ou resolutivas, ou ainda garantias pessoais deverão também ser indicadas. Após o curso deste prazo para reclamação de créditos, o administrador irá dispor de um prazo de 5 dias para elaborar a lista provisória de créditos, a qual será publicada também no portal Sítios. Os credores reclamantes poderão impugnar esta lista no prazo de 5 dias úteis após a sua publicação. Ora, através da impugnação, os credores, quem interessado, poderá reagir à indevida inclusão ou exclusão de créditos, à incorreção do montante ou à qualidade dos créditos reconhecidos. A impugnação deverá conter uma alegação completa de facto e de direito e deverá ser instruída com todos os elementos de prova que permitam ao Tribunal decidir, uma vez que não há qualquer previsão da possibilidade de indicação de meios de prova que não sejam documentais. A lista provisória de créditos irá converter-se em definitiva, caso não seja impugnada, ou então após a decisão do juiz quanto às impugnações. De resto, é importante esclarecer que qualquer decisão que seja tomada no âmbito do processo especial de acordo com pagamentos sobre a inclusão ou não de créditos litigiosos na lista de créditos só terá efeitos no âmbito desse processo, não constituindo caso julgado fora dele. Decorrido a impugnação, os credores e o devedor irão dispor de um prazo de 2 meses para concluírem as suas negociações e chegarem então a um acordo de pagamento. O prazo para negociações poderá ser prorrogado por 1 mês, mediante acordo prévio entre o administrador judicial provisório e o devedor. Devemos ainda referir, quanto a isto, a Lei 75/2020 de 27 de novembro, que veio estabelecer uma série de medidas de adaptação do regime da insolvência face
à situação de crise que decorre da pandemia provocada pela doença Covid-19. O artigo 2º do referido diploma estabelece um regime excepcional e temporário de prorrogação do prazo para a conclusão das negociações por uma só vez e pelo período de 1 mês. Posto isto, findas as negociações e verificando-se que todos os credores, e caso se venha a verificar que todos os credores participaram das negociações e que a proposta de acordo de pagamento obteve aprovação unânime, este acordo deverá ser assinado por todos e remetido ao processo, e nesse caso para a homologação ou recusa da mesma. Sendo homologado o acordo de pagamentos que seja aprovado pela unanimidade dos credores, irá produzir efeito imediato. Não se verificando a aprovação do acordo de pagamentos por todos os credores, o devedor deverá juntar a proposta de acordo ao processo, sendo seguido publicado um anúncio no portal Sítios e advertindo os credores da sua junção. Com a publicação deste anúncio, os credores irão dispor de um prazo de votação da proposta, prazo este de 10 dias, no decurso do qual poderão ainda solicitar a não homologação do plano nos termos dos artigos 215 e 216. Sendo sujeita a votação pelos credores, o acordo de pagamento irá considerar-se aprovado se, tendo sido votado por credores cujos créditos representem pelo menos 1/3 do total dos créditos relacionados com direito de voto, recolha o voto favorável de mais de 2/3 da totalidade dos votos emitidos e, caso mais de metade desses votos corresponda a créditos não subordinados, não se considerando como tal as abstenções. Ou então, caso o plano recolha o voto favorável de credores cujos créditos representem mais de metade da totalidade dos créditos relacionados com direito de voto e mais de metade desses votos corresponda a créditos não subordinados, não se considerando como tal as abstenções. O juiz poderá ainda computar no cálculo das maiorias dos créditos aqueles que hajam sido impugnados e em relação aos quais ainda não haja decisão, se considerar que existe uma probabilidade séria de os mesmos virem a ser reconhecidos. Seja ou não aprovado por todos os credores, como já referi, o acordo de pagamentos terá que ser sempre sujeito a homologação ou recusa da mesma. A homologação judicial acaba por ser a condição de eficácia do acordo. À decisão do juiz deverá aplicar-se o regime que já se encontra estabelecido para o plano de insolvência, nos artigos 215 e 216. Aplicando este regime, o juiz poderá recusar a homologação do plano oficiosamente ou então a requerimento de qualquer interessado. No caso da não homologação oficiosa, esta deverá ocorrer nas situações em que se verifique a violação não negligenciável de regras procedimentais ou então das normas aplicáveis ao conteúdo do acordo. Neste sentido, por violação das regras procedimentais, teremos, por exemplo, a apresentação do acordo de pagamento fora do prazo das negociações. Quanto às normas de conteúdo, serão aquelas que respeitam à parte dispositiva do plano, bem como as normas que fixam os princípios a que este deve obedecer. E a este propósito impõe-se referir o princípio da igualdade de tratamento dos credores, que se encontra consagrado no artigo 194 do CIR. Sem prejuízo deste princípio de igualdade de tratamento dos credores ter caráter imperativo, o mesmo não é absoluto.
sendo possível ao devedor prever no plano a desigualdade de tratamento entre credores, desde que a mesma se mostre justificada por razões objetivas ou então quando o credor que seja afetado por este tratamento desigual deu o seu consentimento. Normalmente, o fundamento que mais é invocado para efeitos de desigualdade de tratamento é a distinta dos créditos, nomeadamente a diferenciação do regime previsto para os credores garantidos e do regime previsto para os credores comuns. Quanto à não homologação do acordo de pagamentos, isto a requerimento dos interessados, nesse caso exige-se que o requerente demonstre, em alternativa, que a sua situação ao abrigo do acordo é previsivelmente menos favorável daquela que ocorreria na ausência de plano, ou então que o acordo proporciona a um determinado credor um valor económico superior ao montante nominal do seu crédito, acrescido do valor das prestações que deva prestar. Posto isto, sendo preferido o despacho da homologação do acordo de pagamentos, este irá tornar-se eficaz, vinculando o devedor e os seus credores. Cumpre ressaltar que serão afetados pelo acordo de pagamento os credores cujos créditos se encontrassem constituídos à data do despacho de nomeação do administrador judicial provisório, ainda que os respectivos credores não tenham apresentado reclamação de créditos ou então participado das negociações. Nos casos em que o juiz recuse a homologação do plano, ou então que o processo negocial finde sem a aprovação do mesmo, o administrador judicial provisório irá emitir um parecer quanto à eventual situação de insolvência do devedor. Se a pronúncia do administrador for no sentido de o devedor não se encontrar em situação de insolvência, o CAP será considerado encerrado e irão extinguir-se todos os seus efeitos. Caso o parecer do administrador seja no sentido da insolvência, o encerramento do processo irá, nos termos do artigo 222, número 3, irá acarretar a insolvência do devedor. Ora, nesta hipótese, a lei prevê que o administrador, de certa forma, deverá requerer a insolvência do devedor. Certo que esta norma gerou e tem gerado ainda bastante controvérsia. Isto porquê? Porque nesta norma, de certa forma, temos uma equiparação em termos de efeitos do requerimento do administrador judicial provisório quanto à situação de insolvência. Temos a equiparação deste requerimento a uma apresentação à insolvência, a qual, nos termos do artigo 28, implica o reconhecimento pelo devedor da sua própria insolvência. Ora, o que é que acontecia? De acordo com esta norma, o devedor que se tenha manifestado contra a sua declaração de insolvência ou que nada tenha dito a esse respeito, se ficciona a sua apresentação à insolvência e o reconhecimento da mesma pelo juiz irá dar-se no prazo de 3 dias úteis sem que lhe seja dada a hipótese de reagir quanto à mesma. Ora, o Tribunal Constitucional... Peço desculpa. Não. Efeitos. Não. Está para aqui. Parecer. Ora, está aqui. O Tribunal Constitucional, no acórdão 258/2020, de 7 de julho,
declarou a inconstitucionalidade com força obrigatória geral da norma que se encontra contida no número 4 do 222-G, isto quando interpretada no sentido de o parecer do administrador judicial provisório conclua pela situação de insolvência equivaler à apresentação à insolvência por parte do devedor quando este discorde da sua situação de insolvência. Atualmente, em virtude da declaração de inconstitucionalidade, caso o administrador judicial provisório conclua pela situação de insolvência, o parecer deixa de equivaler à sua apresentação à insolvência pelo devedor e ao reconhecimento da sua situação insolvencial. Agora, em caso de incumprimento do acordo de pagamentos, será aplicável o regime do artigo 218, previsto para o plano de insolvência, e que, pronto, atendendo a que já o podemos abordar relativamente ao incidente de plano de pagamentos, penso que não fará sentido repetir aquilo que está referido, e, portanto, penso que dou assim por terminada a minha apresentação, que espero que tenha sido esclarecedora. Não sei se existem alguma questão em que possa ajudar. Obrigada, doutora Patrícia, pela apresentação. Vamos já a questões que já estão aqui a colocar. Antes de irmos para as questões, eu gostaria de referir que o informador fiscal tem um serviço, que é o Serviço de Recuperação e Insolvências, e que este serviço permite realizar pesquisas de registros de processos de insolvências, receber alertas por e-mail sempre que surgirem novos registros de recuperação e insolvências relativas a processos ou entidades que definiu previamente, e portanto este serviço encontra-se dividido em 4 níveis, podendo escolher aquele que mais se adequa às suas necessidades. Portanto, vamos do básico ao avançado, e o nível 1 e 2 neste momento encontra-se com 20% de desconto, e o nível 3 e 4 com 50% de desconto. Para a aquisição poderão ir diretamente à loja online ou então enviar e-mail para cliente@informador.pt, e nós enviaremos então as informações necessárias e dados de pagamento, se assim entenderem. De referir ainda que estamos também com uma versão demonstrativa deste mesmo serviço até setembro, que podem utilizar. Nós vamos deixando nas nossas redes sociais o código para poderem utilizar, o código promocional, para utilizarem então este mesmo serviço de forma gratuita, para conhecerem um bocadinho melhor o serviço de recuperação e insolvências. Caso não encontrem esse mesmo código, podem enviar e-mail para nós, para cliente@informador.pt, ou até mesmo contactar-nos por telefone, e nós forneceremos então este mesmo código para que possam utilizar a versão demonstrativa. Ainda para qualquer tipo de questões mais específicas, poderão depois também enviar para o informador fiscal e nós enviamos para a PRA, ou então entrar mesmo em contacto com a PRA, que irá certamente ajudar nas variedíssimas questões que possam ter a nível da insolvência. Vamos agora às questões de quem nos segue, portanto dos nossos participantes. Temos aqui já uma que nos diz o seguinte: bom dia, fui declarado insolvente com homologação de plano de pagamentos em junho de 2012. O plano foi rigoroso e integralmente cumprido com términos em junho de 2017. Entretanto, pelo facto de terem existido várias sessões de crédito durante este processo, não tem sido fácil obter por parte dos credores todas as declarações de quitação. A minha questão vai no sentido de esclarecer sobre o procedimento para que o registro da insolvência deixe de constar no mapa da Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal, uma vez que se torna num obstáculo à continuação da normalidade da minha vida financeira, pois embora esteja totalmente restabelecido financeiramente, os bancos continuam a ver-me como insolvente e impedem qualquer tipo de ação bancária respeitante à minha pessoa. Esta situação é injusta, uma vez que cumpri o decretado em sentença de tribunal e sinto-me prejudicado, pois já decorreram mais de 4 anos após o término deste processo. Obrigado e cumprimentos. É então a mensagem que deixaram para a doutora Patrícia. Enfim, e que agradeço. Na verdade, compreendo o que aqui se está a passar e efetivamente é um constrangimento considerável, ainda por cima, atendendo a que o plano de pagamentos foi efetivamente cumprido na íntegra. Neste caso, aquilo que deverá efetivamente ser feito no momento inicial é
um contacto com essas instituições de crédito, expondo o facto de ter sido instaurado este processo de insolvência com um plano de pagamentos, demonstrar que os termos em que esse plano previa o pagamento dos créditos em questão, que entretanto foram cedidos, demonstrar o efetivo pagamento desses créditos e, de certa forma, pressionar essas instituições à retirada do nome na central do Banco de Portugal. Efetivamente, a pessoa em questão já não se encontra de todo obrigada a esses créditos extinguiram-se, já não existem, resta a essas instituições efetivamente procederem à retirada do nome por parte do Banco de Portugal. Basicamente trata-se de se cumprirem com aquilo a que estão obrigados. Demonstrando que efetivamente que existiu esse processo com o incidente de plano de pagamentos, através da junção de centenas de encerramento e da homologação do acordo, e demonstrando-se o efetivo comprovativo, não sei se ainda terá os comprovativos de pagamento que na altura foram realizados, eles efetivamente terão que retirar, considerar esses créditos quitados e retirar o nome da central do Banco de Portugal. Obrigada, doutora Patrícia. Surge mais uma questão. E quando tiver na minha posse todas essas declarações, como é eliminado esse registro da insolvência no Banco de Portugal, serei eu a tratar desse procedimento? O registro terá que ser cancelado pela instituição que comunica. Eles têm a obrigação de fazer essa comunicação à Central de Responsabilidades do Banco de Portugal e têm basicamente que deixar de fazer essa comunicação. Não estando a ser possível diretamente com essa instituição, não estando a ser possível o contacto com a instituição, não obtendo resposta ou tudo mais, será de procurar por ajuda por parte de um advogado ou assim que lhe permita, que de certa forma faça um forcing maior e que de certa forma ameace a instituição a dar cumprimento àquilo a que ela está obrigada por lei. O que diz no seguimento destas questões, neste momento já não aparecem credores no mapa, mas aparece indicação de insolvente desde 2012. Mas esse registro terá que também ser levantado. Isto aí, o registro da declaração de insolvência, por exemplo, no caso das certidões de registro civil, é feito pelo próprio tribunal. Neste caso, diz-me que será no Banco de Portugal, também é a mesma questão. O tribunal é que comunica ao Banco de Portugal a declaração de insolvência, da mesma forma que deverá registar a concessão da exoneração de passivo restante. Portanto, aqui penso que o tribunal poderá, sendo este o caso, penso que o tribunal é que poderá efetivamente ajudar para que comunique o facto do processo se encontrar encerrado. Obrigada. E o plano cumprido. Obrigada, doutora Patrícia. Sim. Também a pessoa que colocou a questão também agradece os esclarecimentos e envia cumprimentos para a doutora. Portanto, podem fazer então as questões através do bate-papo ou da área reservada para perguntas e respostas. Vou relembrar ainda, enquanto isso, que, como já disse, nós temos um serviço de recuperação e insolvências que podem pedir informações geral ao informador fiscal e também de referir que os webinários estarão disponíveis na nossa página do Facebook e no canal do YouTube também, no canal do informador fiscal. Podem ver ou rever estes vídeos, portanto, nestas duas plataformas, portanto, ou na rede social do Facebook ou então no canal do YouTube. Quem quiser ainda também aceder ao conteúdo poderá fazê-lo através da página do site do Informador Fiscal, em www.informador.pt. Poderão lá também fazer uma visitinha e ler e consultar o conteúdo que fomos deixando disponível de forma gratuita durante este mês de insolvência, numa parceria com a PRA, a quem agradeço uma vez mais a colaboração. Não havendo mais questões, vamos dar por encerrado este webinar. Agradeço imenso a disponibilidade e a colaboração da doutora Patrícia Rezende pela sua apresentação e por estar disponível para prestar aqui esclarecimentos. Muitíssimo obrigada, continuação de um bom dia
e até uma próxima. Muito obrigada e um bom dia. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigada, bom dia a todos.